mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Essa é a graça do Evangelho, é a graça da palavra, que quando nós nos esforçamos, quando nós nos empenhamos, nós temos a bênção do Senhor. E a palavra que quero trazer hoje para você não é outra senão a do Salmo 91, que acho e julgo importantíssima, que diz assim o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra que eu tenho e traduzo do hebraico, a Bíblia diz assim, que aquele que habita é aquele que reside no hebraico. A tradução do hebraico em habitar é aquele que reside, ou aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que mora, e esconderijo significa no hebraico lugar secreto. Então nós podemos dizer assim, que o texto diz assim, que aquele que reside no secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em outras palavras, está dizendo que se eu morar, se você morar, se você se esconder, se você se abrigar neste secreto, nesse esconderijo, se você residir nesse lugar, você estará sendo protegido, você estará sendo guardado. É o que a Bíblia está dizendo. Eu vou ser guardado, você vai ser protegido. Eu gosto muito de assistir Discovery Channel quando mostra aqueles tornados que acontecem nos Estados Unidos. Muitos deles, o que acontece? Tem o sinal de tornado, tem os alertas de tornado, onde o governo, então, ele noticia as pessoas que haverá um tornado. E quando está na iminência de acontecer, as pessoas vão para um lugar secreto, para um subsolo, para um lugar onde o tornado não vai lhes atingir. Então elas ficam abrigadas naquele lugar. E por mais que o tornado dê algum prejuízo nos bens móveis da casa, mas a sua integridade física, o seu corpo está guardado, você fica guardado naquele lugar. Eu gosto muito disso, destes abrigos que são feitos nos Estados Unidos contra tornado e furacão, onde as pessoas se escondem. As pessoas, quando vem o tornado, elas mergulham para esse lugar secreto. Assim como a Bíblia diz, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. O que ele está dizendo? Que quando a corça vai para as águas, ela entra num abrigo, ela entra num lugar de segurança, porque o seu predador perde o faro quando aquela corça entra na corrente de águas, perde o cheiro, perde o faro, ela está abrigada, ela está segura. E aquele que habita, então, que reside, se você residir no esconderijo do Altíssimo, se você for para lá, se você estiver guardado, você fica invisível aos olhos do mundo. Assim como aquele homem que no momento do tornado ele foi para aquele lugar secreto, ele também se tornou invisível ao tornado. E eu quero dizer para você que quando você começa a ter um relacionamento com Deus, a ter essa vida com Deus, a ter uma regularidade através da oração, através da meditação, através desse teu envolvimento com o Senhor, você começa a se tornar invisível e o diabo não te toca, o diabo não te atinge, o diabo não te alcança, porque você se tornou invisível simplesmente porque você decidiu ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida em santificação. Agora muitas pessoas estão o quê? Estão expostas. Muitas pessoas estão expostas porque não têm uma vida de oração, porque não têm uma vida de meditação na palavra, não têm uma vida de regularidade, tampouco vão na igreja. Ou seja, o que acontece com elas? Elas estão à mercê, elas estão fragilizadas e qualquer ataque, qualquer situação de adversidade pode atingir essa pessoa. Por quê? Porque ela não está no esconderijo, ela não está residindo, ela não está permanecendo, ela não está se conectando com o Pai, e por isso ela fica fragilizada, ela fica disponível aos ataques, ela fica ao relento. Você pode notar que todas as pessoas naquela situação de furacão, naquela situação de vendaval,
que se abrigam, elas estão guardadas. E se nós nos abrigarmos, se você se abrigar em Deus, se você se proteger em Deus, e como eu vou me proteger em Deus? Orando no Espírito Santo, orando em línguas, meditando na palavra, se envolvendo com Ele, tendo uma atividade de adoração, tendo uma atividade de relacionamento com Deus. Você se abriga, você se esconde à sombra do Altíssimo, você se protege em Deus. Se proteja em Deus, vá para o esconderijo do Altíssimo. Você só irá para o esconderijo do Altíssimo se estiver tendo uma vida de oração, se estiver tendo uma vida de conexão com Ele, mediante a meditação, confissão e assimilação dessa palavra. Se você estiver tendo uma vida de jejuns, uma vida de adoração, você está se escondendo nele, e você vai ter descanso, você vai ter paz, você vai ter alegria, vai ter prosperidade, vai ter tudo aquilo que você precisa. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. São João capítulo 15, verso 7. Tudo vos será concedido, uma vez que você decide, uma vez que eu quero, uma vez que você quer entrar numa conexão, entrar num alinhamento com o Espírito Santo. As coisas vão acontecer e você vai ser guardado. Então, aquele que habita, aquele que reside no secreto do Altíssimo, esta é a versão e tradução do hebraico. Você reside e você habita, então você está no secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que significa? Ou seja, ele está dizendo assim que você vai andar na sombra dele. Não tem aquele ditado que as pessoas andam na sombra uma das outras? Ou seja, ela vai copiando aquilo que a outra pessoa faz e ela vai tendo sucesso nas costas de outra pessoa. Então é assim com Deus. Você vai para a sombra do Altíssimo, você vai viver na dependência do Altíssimo, e as coisas que vão acontecer na sua vida serão consequência de você estar nessa sombra, são derivadas da tua vida de relacionamento com Deus, dessa entrega que você tem com Deus, e Ele vai suprindo você, Ele vai trazendo bênçãos para a sua vida, Ele vai cuidando de você, vai livrando você de acidentes, vai trazendo vida para você na medida em que você está nessa sombra. E estar na sombra significa estar na dependência do Senhor. O que dizem é verdade. Você está na sombra daquela outra pessoa, ou seja, ela está progredindo, ela está tendo sucesso por causa daquela pessoa. Quando você vai para a sombra do Altíssimo, significa que você está recebendo tudo aquilo que vem e que é da dependência de Deus, dependência do Altíssimo. Sombra significa o resultado de uma colheita que você tem sem que você faça esforço algum. Então, porque você está na sombra, você está recebendo tudo aquilo que essa sombra pode te dar. E eu desfruto dessa sombra. E se nós formos bem inteligentes, nós vamos começar a ter um relacionamento com Deus e deixarmos de estar expostos às intempéries deste mundo, simplesmente porque não queremos orar, simplesmente porque não queremos ter uma vida com Deus. E quando eu decido ter, então eu vou para esse abrigo, para este secreto, para este lugar seguro. Então eu colho dessa sombra tudo aquilo que esta sombra pode me dar. Fique com essa palavra, guarde no seu coração, receba agora no nome de Jesus, pois Ele vai te dar todo o provimento, toda a provisão, se você depender dEle, se você começar a ter uma vida em regularidade, em oração, em adoração, diante do Pai. Comece a ter este envolvimento com Ele, abrigue-se. Fuja do tornado, fuja do furacão, vai para o abrigo, entre como a corça na corrente das águas, perca o teu cheiro, faça com que o teu predador perca o faro e você o despiste. Então, quando eu vou para Deus, quando eu vou para a sombra do Altíssimo, quando eu vou residir no secreto, como é a tradução do hebraico, então o maligno perde o meu cheiro e ele não vai poder me tocar. E você está guardado. Esteja guardado em oração. Mergulhe na sombra do Altíssimo. Vá para a corrente das águas. Entre no abrigo e fuja das intempéries. Seja guardado. Na verdade, fugir não é o fugir, escapar por medo, mas é ter a segurança que essa sombra vai te proteger. Você vai ficar abrigado e toda a dependência dessa sombra, eu vou andar na sombra do Altíssimo, eu vou depender do Altíssimo, eu vou enriquecer por causa dele, eu vou receber bênçãos por causa dessa sombra,
E é assim que eu digo para você, você vai continuar recebendo bênçãos a partir do momento que decidir se relacionar com o Altíssimo, com o nosso Deus, no nome de Jesus. Fique com essa palavra, seja abençoado, seja abençoada através desse relacionamento. Comece a orar em línguas, comece a meditar e confessar a palavra, comece a adorar e comece a jejuar. Se relacione, esconda-se, vai para o esconderijo. Deus abençoe a sua vida.